É uma alegria que o Senhor nos concede passar para ver a face dos irmãos e ter comunhão na graça que o Senhor, na sua bondade, nos conceda. Recebam saudações dos santos das igrejas em Colômbia. Já o nome de vossa localidade de Chapejara já é conhecido na Colômbia. E já vocês estão nas orações dos irmãos lá. Também lugares por onde passamos, em Mato Grosso do Sul e em Arapongas, Londrina, em Paranavaí, também enviam saudações. Vamos estar orando. O Senhor fez a promessa que onde estamos 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está. Então, vamos orar. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por reunir-nos acá como teus filhos. E para nós uma alegria, Senhor, poder estar reunidos aos teus pés, pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse por ti, Senhor, por teu amor, não teríamos nenhuma esperança em nós mesmos. Mas graças a ti, podemos deixar nas tuas mãos, crucificado juntamente com Cristo, toda a nossa ruindade, toda a nossa fraqueza e inutilidade. Graças porque nos concede nos esquecer de tudo na tua preciosa cruz, na qual nos carregaste, Senhor. E também ressuscitaste, Senhor, para nós, para nos dar vida eterna, para nos dar o teu Santo Espírito, que contém toda a vitória, que contém tudo o que nós precisamos. Concede-nos, Senhor, estar fixos na fé, confiados integramente em Ti, olhando só para Ti e vivendo só pela Tua graça. Como nosso irmão estive lendo, confiamos em Ti, para que Teu Espírito possa fazer a Sua preciosa obra entre nós. Deixamos nas Tuas mãos toda a fraqueza humana e confiamos na Tua fidelidade, no Teu poder. Nos sentamos à Tua mesa, Senhor, como vivos dentre os mortos, pela Tua preciosa graça. Pedimos que o Senhor nos conceda estar firmes na Tua presença e considerar a Tua palavra em Teu Santo Espírito. Seja conosco, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Antes de estudar a palavra do Senhor, queria contar alguma coisa que aconteceu, que sirve só para ilustrar o que vamos estar iniciando hoje pela manhã. Eu tenho uma filha casada, são 6 filhas e um filho, os nossos filhos, mas por enquanto uma delas está casada. Antes de casar-se, ela foi operada uma vez de um ovário e a segunda vez do outro ovário, e até tiraram um deles. Depois ela casou
e ainda assim ficou grávida. Uma gravidez de alto risco, extrauterina, e essas dificuldades fizeram que fosse muito necessário exercitar a fé na oração diante do Senhor, e sobretudo meu genro Ivan Dario, um jovem do Senhor muito amado. Ele começou a orar ao Senhor pela sua filha, pela minha filha também, sua esposa, por todas as situações. E nessa situação difícil, ele se dispôs ao Senhor para fazer o que o Senhor quisesse fazer. E até perguntou ao Senhor: Senhor, que é o que o Senhor quer? Que é o que está no coração do Senhor? Que quer o Senhor? E o Senhor lhe respondeu, primeiro com uma frase. E a frase que o Senhor lhe disse foi: o que eu quero é a edificação da minha igreja. Isso era o que o Senhor falou para ele. O que eu quero é a edificação da minha igreja. Então ele começou a orar: Senhor, e agora? Como podemos fazer isso? O que podemos fazer? O que temos que fazer para isso? E o Senhor lhe deu uma segunda frase. E lhe disse: colocando um bom fundamento em cada lugar. Foram duas frases interessantes, não? Primeira frase: o que eu quero é a edificação da minha igreja. E depois acrescentou: colocando um bom fundamento em cada lugar. Estes não são versículos da Bíblia, ainda que concorda com o que a Bíblia diz. Essa é uma ilustração, não vou colocar a ilustração no nível da palavra, mas de todas maneiras, como tem que ver com a palavra, me pareceu muito interessante contar para vocês isto que aconteceu, como para o coração do Senhor é importante a edificação da sua igreja. Isso é o que Deus está fazendo na face da terra. Muitas coisas estão acontecendo, mas a coisa principal que está acontecendo na terra, ainda que não apareça nos jornais, ainda que não tenha uma aparência, porque agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que temos de ser. Mas o mais importante que está acontecendo na terra é o que o próprio Senhor está fazendo, edificando a sua igreja. E essa frase, colocando um bom fundamento em cada lugar, é importante. Paulo falou que ninguém pode colocar outro fundamento. Então, para que a igreja seja verdadeiramente edificada, tem que ter o próprio Senhor Jesus Cristo como fundamento. Então, ainda que há alguns irmãos já mais maduros, sempre haverá alguns irmãos novos que estão chegando. Também os irmãos estão gravando, e o Espírito Santo, se Ele quiser, na sua providência, Ele pode dirigir ou encaminhar este pequeno testemunho a eles. Então, gostaria que comecemos pelo começo. Assim que vamos ver lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, aquele passagem clássico de o fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3. Vou ler desde o verso 9. Porque de Deus, que privilégio, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
E então começa a desenvolver uma das figuras. Tomou duas figuras: lavoura, muito usada pelo Senhor Jesus nas parábolas, e agora edifício de Deus. Então, desenvolvendo essa segunda figura, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nestes dias, graças a Deus, o Senhor tem estado trazendo luz à sua igreja sobre o assunto da edificação com materiais apropriados, como ouro, que representa a natureza divina, como plata, que representa a redenção em Cristo, como pedras preciosas, que representam a obra do Espírito Santo. Mas, por enquanto, não vamos estar tratando a parte da sobre-edificação, porque sabemos que é muito necessário nos assegurar, antes disso, da fundamentação. Então, o fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode colocar um outro fundamento. Nesta mesma epístola, 1 Coríntios, mas agora no capítulo 15, o apóstolo Paulo lembra os primórdios do Evangelho em Corinto, quando o Senhor conduziu ele àquela cidade e ele começou a dar testemunho do Senhor. Agora, nesta carta, ainda que trata muitos assuntos, no final o Espírito Santo insiste em lembrar a igreja dos seus fundamentos. Então, ele diz assim, capítulo 15, desde o verso 1, vamos colocar atenção aí: irmãos, venho lembrar-vos, precisamos sempre ser lembrados do que é fundamental. O que é fundamental sempre tem que estar aí. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eles receberam, perseveravam e ainda assim são lembrados. Todavia, por ele, por esse Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Ou seja, que a palavra salvadora, primordial, fundamental, é de suma importância. A menos que tenhais crido em vão, ou seja, que não foi uma fé verdadeira, nascida do Espírito no coração, senão somente uma crença exterior, superficial, emocional ou meramente intelectual. Porque a pessoa que crê de verdade, que nasce de novo, nasce para sempre. Mas quando Paulo fala de crer em vão, é uma fé que não é espiritual, que não é a fé do próprio Filho de Deus, passada a nós pelo Espírito, senão somente uma simpatia passageira de nossa parte, assim como também o Senhor Jesus Cristo falou naquela parábola do semeador, de que alguns criam por um tempo e depois se afastavam porque não tinham raízes. Ou seja, aquela crença superficial, aquela mera simpatia do homem exterior, apenas almática, emocional ou intelectual, não tinha raízes, não tinha profundeza, não tinha realidade no espírito, e por isso depois as pessoas se afastam. Aqui, quando fala de crer em vão,
não está falando que uma pessoa que realmente crê vai perder depois a salvação. Está falando de dois níveis. Um nível de verdadeira fé, que produz perseverança, e somente uma simulação exterior que não tem raízes. E agora continua Paulo dizendo, verso 3: antes de tudo, e por isso eu preferi também com ele começar por aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu, ele também recebeu, todos temos que receber o mesmo. Que, e aqui vem o fundamento, Cristo, primeiramente faz menção da pessoa do Messias, Cristo. Primeiramente, a primeira coisa que ele falou foi de Cristo. Aqui, quando diz Cristo, se refere ao Messias, a pessoa divino-humana do Verbo de Deus. Divina enquanto Verbo, e humano enquanto se fez carne, se fez homem, em todo semelhante a nós, mas sem pecado. Cristo. E então agora acrescenta, depois da pessoa, o central da sua obra. Cristo fez muitas coisas. Ele caminhou sobre as águas, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, mas isso não é o principal. O principal da sua obra é isto: Cristo morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Messias tinha que morrer, segundo as Escrituras. Estas Escrituras acá se referem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento continha a previsão, a profecia, a tipologia, a preparação para a vinda do Messias, do Cristo. E falava da morte de Cristo. E por isso, quando o Senhor Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez, durante 40 dias, ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, foi mostrar a eles, pelas Escrituras. Ele tomou tempo, 40 dias, antes de ascender à destra do Pai. Ele ficou ressurreto com eles, aparecendo a eles, ensinando a eles o que as Escrituras diziam dele, começando por Moisés, pela lei, pelos profetas e pelos salmos, mostrando que dele estava escrito nas Escrituras do Antigo Testamento. Vocês sabem que o Antigo Testamento, segundo a divisão dos judeus, que é a que adotou o Senhor Jesus, e portanto eu acho que nós temos que conservar para poder compreender melhor algumas passagens. O Antigo Testamento estava dividido em 3 partes: a Torá, os Neviim e os Ketuvim. Por isso lá em Lucas 24 ele falou: o que está escrito de mim na lei, a Torá, nos profetas, Neviim, e nos salmos, os Ketuvim. O Antigo Testamento tinha essas 3 divisões: Torá, Neviim e Ketuvim. Torá se refere aos 5 livros de Moisés, desde Gênesis até Deuteronômio. E Jesus fala que lá na Torá se fala dele. E o que o Cristo ressuscitado ensinava com as Escrituras era mostrando nas Escrituras o que elas diziam. Como o próprio Cristo,
ainda ressurreto, nunca se desprendeu das Escrituras. O Cristo ressurreto dependeu das Escrituras. O Cristo ressurreto pegou as Escrituras e ensinou pelas Escrituras o que dele dizia nas Escrituras. Isso é muito importante, porque isso quer dizer que o próprio Senhor não está estabelecendo fatos milagrosos, nem ainda a sua própria ressurreição, como algo digno de confiança, se não tem concordância plena com as Escrituras. Ele ressuscitou, mas ainda ressuscitado, ele colocou a fé deles nas Escrituras e explicou o sentido da sua morte e da sua ressurreição pelas Escrituras. Ele sempre se confiou nas Escrituras. Ele nunca saiu delas. Ele dizia: nenhuma jota, nenhuma tilde passará da lei até que tudo seja cumprido. E João registra aquelas palavras de Jesus: as Escrituras não podem ser quebrantadas. E ressurreto, dedicou 40 dias. Ressurreto, dedicou 40 dias para mostrar o que as Escrituras diziam do que eles tinham vivido. Eles viveram os acontecimentos de sua rejeição, da sua crucifixão e morte, da sua ressurreição, e ele ensina as Escrituras. Paulo agora disse: o primeiro que ensinei, aí estamos lendo, disse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que é Cristo. E aí fala da pessoa como Messias. Disse: morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por isso, quando os apóstolos no Novo Testamento explicam as coisas próprias do Novo Testamento com citas do Antigo Testamento, tudo isso se deve ao próprio ensino do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensinou a eles a interpretação correta das Escrituras acerca do Messias. O tema do Antigo Testamento é o Cristo, o Messias. Depois de passar da Torá, ele mencionou os profetas. Ele disse: como está escrito de mim na Torá, na lei de Moisés e nos profetas. Os profetas é a segunda parte das Escrituras. Hoje em dia, as pessoas falam de os livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, e colocam nos livros proféticos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas chamados de menores. Não que forem eles os profetas menores, mas suas profecias são mais curtas, é nesse sentido. Mas Jesus, quando se referiu aos profetas, não se referia somente aos livros que hoje nós chamamos de livros proféticos. Na linguagem judaica e na linguagem do Senhor Jesus, que é a que nós, como igreja dele, devemos manter, ele chamou de os profetas, os Neviim, os livros que vão desde Josué, passando por Juízes e Ruth, 1º e 2º de Samuel e Reis. Esses livros serão chamados os profetas primeiros. E depois a coleção de Isaías, Jeremias, Ezequiel, com os 12 menores, deixando Daniel para os Ketubim. Esses foram chamados profetas posteriores. Ou seja, que no judaísmo, aceitado pelo Senhor Jesus e ensinado por ele, os profetas abrangem duas partes: os profetas primeiros,
e os profetas postreiros. Os profetas primeiros, desde Josué. Por que o Senhor e os judeus chamavam de profetas? O que hoje a gente fala de livros históricos. Porque esses livros, hoje chamados de históricos, como Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, esses livros chamados históricos foram escritos por profetas. Profetas testemunhas dos acontecimentos que narram e interpretam profeticamente a história. Por isso não são somente livros históricos, são livros proféticos. A própria Bíblia nos diz quem escreveu o livro de Josué, quem escreveu o livro dos Juízes, quem escreveu o livro de Ruth. Eu gostaria que vocês começassem captando, enxergando estas coisas. Vamos para o livro primeiro das Crônicas, capítulo 29, verso 29, para que vocês possam ver o que está escrito ali. Capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Nós falamos primeiro e segundo, realmente é só um livro. Era chamado por Jerônimo de Paralipômenos. Foi chamado depois de Crônicas. Na Septuaginta, que é a tradução ao grego do Antigo Testamento, este livro tomou esse nome que depois tomou também Jerônimo. Paralipômenos. Vocês vão ouvir ou vão ler em algumas versões que fala de Paralipômenos. O significado do termo Paralipômenos, se referindo aos livros primeiro e segundo das Crônicas, o significado dessa palavra é omissões. Omissões. Se refere a algo que foi omitido. Nestes livros das Crônicas que temos aberto, vamos ler os últimos versos dela agora, do primeiro tomo de Crônicas. Este livro contém coisas que foram omitidas quando foi contada antes já esta mesma história. O livro de Crônicas conta de novo a história dos reis. O livro dos reis conta a história de Davi, de Salomão, de Roboam, de Jeroboam e os outros reis como Josafat, como Asa e como alguns bons e outros ruins. Mas algumas coisas que não contaram os livros dos reis foram supridas pelo livro das Crônicas. Ou seja, as omissões dos livros dos reis foram supridas pelo livro das Crônicas. E ao mesmo tempo, coisas que já os reis contaram, algumas foram repetidas em Crônicas e outras foram omitidas em Crônicas. Então, por causa dessas omissões, tanto as omissões de reis que são supridas agora como testemunho em Crônicas, como o que o Espírito quis que se omitisse e não se contasse de novo, porque às vezes o Espírito Santo quer que algumas coisas se contem várias vezes e às vezes quer que se contem somente uma vez. Por exemplo, em Reis se fala da queda de Salomão, não é necessário voltar a falar disso. Então em Crônicas é omitida a queda de Salomão. Crônicas fala de Salomão, mas omite o assunto da queda. Mas coisas que não falou Reis, que não escreveu Jeremias com suas fontes no livro dos Reis, foram supridas por Crônicas. Então, por isso esse livro tem esse título, Omissões, que quer dizer Paralipômenos. Então, neste livro dos Paralipômenos, ou Crônicas, livro primeiro, último capítulo, que são 29 capítulos, você pode ver desde o verso 29, ou seja, 29 e 29. Diz: os atos, pois, do rei Davi, porque termina com a morte de Davi, assim os primeiros como os últimos,
eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade o vidente. Então vocês veem que o livro de crônicas dá testemunho da existência de umas crônicas que foram escritas pelos profetas Samuel, continuadas por Natã e por Gad, os três da época de Davi, o mais antigo deles, que abriu aquele período profético e monárquico, Samuel, homem-chave na economia divina. Mas as obras de Samuel foram continuadas por outro profeta chamado de Natã e por outro profeta chamado de Gad. Ou seja, foram profetas inspirados por Deus que escreveram as histórias. Por isso, não são chamados de livros históricos na Bíblia, sino de Neviim, os profetas. E agora continuamos falando assim. Juntamente, ou seja, não somente aquelas crônicas de Samuel em diante, porque Samuel não somente escreveu acerca de Davi, junto com Natã e Gad, não, juntamente com esses escritos finais dos tempos de Davi, que eram também os tempos de Samuel, Natã e Gad, diz, juntamente com o que se passou no seu reinado, e a respeito do seu poder, e que mais escreveram estes profetas? E todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Isso que significa? Que os escritos de Samuel abrangiam a história não só de Davi, sino de Israel, com aqueles acontecimentos. Ou seja, quando Moisés entregou o livro a Josué, aos anciãos, aos sacerdotes, Josué fez 2 edições da lei, 2. No capítulo 8 de Josué, aí aparece a primeira edição. Diz aí que Josué chegou perto daquele capítulo 8, verso 32, aí aparece a edição, a primeira edição de Josué, que Josué fez da Torá. A Torá é os 5 livros de Moisés, mas Moisés mandou que fosse guardada pelos sacerdotes, pelos anciãos, e Josué, obedecendo a Moisés, fez a sua primeira edição. Isso é importante que você conheça como foi sendo escrita a Bíblia. E o tema central dela, o Messias, o preparo da vinda do Messias. Então diz aí, escreveu ali, está falando de Josué, leiam por favor esses versos, capítulo 8, verso 32, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Então já estamos vendo que existe da cópia que em público fez Moisés, todo o povo foi testemunho que Moisés escreveu. Agora vem Josué e faz também em público uma segunda edição. No início da conquista, quando chegaram perto daqueles 2 montes, que um era das bênçãos, outro das maldições. Mas no final do livro de Josué, no capítulo 24, aparece uma segunda edição de Josué, e essa segunda edição de Josué é uma edição que acrescenta as palavras de Josué. Então vamos lá, livro de Josué, capítulo 24. Josué 24.
Encontraram aí? Então vamos ler verso 25. Assim, e verso 26 também. Assim, naquele dia, ou seja, isto era a renovação da aliança que fez Josué antes de morrer. A segunda edição. Uma primeira edição de Josué foi feita nos inícios da conquista, mas agora ele vai morrer e faz uma segunda edição, e na segunda edição ele acrescenta palavras dele. Por isso, quando você lê os livros de Moisés, algumas coisas não pertencem ao próprio Moisés, sino pertencem a Josué. Por exemplo, a morte do próprio Moisés, coisas que Moisés não falaria. Tem versículos que falam, por exemplo, no livro, que o maná parou de cair quando os filhos de Israel tomaram posse da terra. Essa frase não podia ser escrita por Moisés, porque Moisés não entrou na terra, mas Josué copiou, fez uma segunda edição de Moisés e acrescentou, atualizou a edição. Eu lembrava aos irmãos, por exemplo, no passado, antes de 1989, Cidade del Este era chamada de Stroessner, porque o Paraguai estava debaixo do governo de Stroessner, a cidade era Stroessner, o aeroporto era Stroessner, aquele bairro era Stroessner, aquela avenida era Stroessner, tudo tinha o nome de Stroessner. Depois veio o seguinte general, André Rodrigues, e derrocou Stroessner. E não somente derrocou ele, sino começou a mudar a cidade de Stroessner, agora é Cidade del Este. O aeroporto de Stroessner agora é Silvio Pettirossi. O bairro Stroessner foi mudando e assim foram tirando o nome. E quando você está lendo um documento daquela época anterior a 1989, você vai entender que se fala de Stroessner. Mas para pessoas posteriores, eles não compreenderiam que era isso, porque agora essa cidade não existe. Então tem que colocar entre parênteses: hoje essa cidade é Cidade del Este. Então você vai encontrar em escritos antigos que aparecem parênteses atualizadores, explicativos. Por quê? Porque se está fazendo uma edição numa geração posterior que precisa compreender a que se estava referindo naquela época e qual era o nome hoje daquela época. Por isso fala Kiriat Arba, que é Hebron. No tempo da conquista, a cidade era a cidade de Arba, um dos gigantes, mas quando foi conquistada foi mudado o nome para Hebron. Então a cidade se chamou Kiriat Arba e depois se chamou Hebron. Então tem que haver atualizações. Às vezes os nomes se escreviam de uma maneira, quando você lê em português antigo, você vê que o português antigo usava umas frases de uma maneira, mas o tempo vai passando e aquela maneira já não se usa mais, e não se usa uma maneira moderna. Então, quando os documentos antigos estão sendo lidos na modernidade, são atualizados. Isto que parece que é uma erudição necessária, é para equipar os irmãos poder resistir ao principal bastião da crítica bíblica. A apostasia utiliza a bibliologia não bem compreendida, e por isso desde o começo você tem que compreender o processo da própria Bíblia, ensinando como ela foi escrita, para que quando você se encontre com os torpedos da crítica modernista, você não perda a sopa que está no prato, porque a bibliologia é o prato, e a exegese é a sopa, e a hermenêutica é a colher. A hermenêutica é como você tem que tomar a sopa, com colher. Nasce o inimigo, quebra o prato, no prato quebrado vai sair toda a sopa. Então o ataque do inimigo é com o modernismo, destruindo a fé na Bíblia. Então você precisa compreender qual foi a Bíblia na qual creu o Senhor Jesus Cristo.
Então, por isso, o Espírito Santo me está conduzindo a explicar isto devagar para vocês. Então, diz aqui que Samuel, que seus escritos foram continuados por Natã e por Gad, escreveu sobre os tempos que aconteceram sobre Israel. Ou seja, depois de Moisés, Josué fez sua primeira edição, a segunda edição diz aqui, e foi depois outra edição feita por Samuel. Diz assim: assim naquele dia, estou lendo Josué 24, 25 e 26. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e la pus por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então você vê que junto com a edição de Josué, no livro da lei de Josué, de Deus, de Moisés, Josué acrescentou algumas palavras, alguma atualização. Então, junto com os escritos de Moisés, editados e atualizados e explicados em algumas parênteses por Josué, ele acrescentou umas palavras. Depois veio Samuel. Então, se você quer ir comigo, vamos ao livro primeiro do profeta Samuel. Vamos ver aí capítulo 10, verso 25. Livro primeiro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Livro primeiro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Agora, quando se estabelece a monarquia, existe a terceira edição. Que a primeira foi de Moisés, mas não foi uma edição, foi a publicação primeira. Então Josué fez uma edição, antes de morrer fez uma segunda edição, e agora Samuel fez uma terceira edição. Diz aí, 10:25 do livro primeiro de Samuel: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então você vê, o seguinte trabalhador foi Samuel. Moisés, que incorporou escritos patriarcais, Josué primeira e segunda edição, agora atualizada, acrescida um pouco com explicações, atualizações. Agora vem a edição de Samuel. Mas Samuel não parou somente fazendo a cópia das leis do reino, porque o rei tinha que ler na cópia da lei todos os dias para ser um bom rei. Então Samuel fez a edição. E quando você lê a Torá, você vai descobrir coisas que só o próprio Samuel pôde escrever, que falam de tempo de Samuel e não de Moisés. Então, agora em Crônicas, diz que aquelas crônicas de Samuel foram continuadas por Natã e por Gad. O profeta Samuel escreveu não só de Davi, sino do que aconteceu em Israel, dos tempos que se passaram. Ou seja, os livros de Josué, de Juízes, de Ruth, primeiro e segundo de Samuel, foram escritos por Samuel, usando os livros de Moisés, os acréscimos de Josué, as fontes que cita o próprio livro de Samuel com Natã e Gad, que era chamado o livro de Jazer. O livro de Jazer é citado no livro de Josué, quando conta aquele dia que Josué mandou parar o sol e disse: acaso não está escrito isto no livro de Jazer? E lá em Samuel, quando fala daquela endecha de Davi por aquele general,
dice que eso estaba escrito en un libro de Yasser. O sea, el libro de Yasser era una fonte donde estaba toda la épica de Israel, desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de David. Y Samuel usó, seleccionó proféticamente y citó pasajes de aquellos períodos. Y aquí dice aquí Crônicas, que os tempos que passaram sobre Israel foram escritos por Samuel. Então, o que escreveu Moisés, incorporando escritos patriarcais, que depois se editou Josué e acrescentou algo dele. E depois as histórias de Josué, dos juízes, de Ruth e as primeiras partes da própria história dele foram escritas por Samuel. Samuel é o escritor de Josué, usando escritos de Josué acrescentados pela edição de Samuel. Juízes foi escrito por Samuel. Ruth foi escrito por Samuel. Os primeiros livros de Samuel, uma parte escreveu ele, mas os escritos de Samuel não terminaram com Samuel, sino que foram acrescentados por Natã e por Gad. Depois, quando você vai aos livros dos reis, que foram escritos por Jeremias, outro profeta, junto com Baruch, você vê que ele cita outros profetas. Quando você leia Reis, ou quando leia depois Crônicas que escreveu Neemias, você vai ver que eles constantemente estão lembrando os outros fatos do rei tal. Está no livro do profeta Semaías, o livro do profeta Aías Silonita, o profeta Jeú, filho de Nimsi, etc, etc. Aqueles profetas foram testemunhos oculares dos acontecimentos da época dos reis, desde Davi até o cativeiro babilônico. E esses escritos proféticos foram selecionados por outro profeta chamado de Jeremias. Então Jeremias escreveu o livro dos reis, continuando o livro de Samuel. E dizia, citava literalmente suas fontes proféticas. Por isso esses livros, que hoje são chamados de históricos, Jesus chamou de proféticos, não históricos. O que está escrito de mim, na Torá, nos Neviim e nos Ketuvim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E esses profetas, os primeiros, vêm desde Josué até Reis. Por quê? Porque todos esses livros chamados hoje de históricos foram escritos por profetas. Profetas testemunhas e profetas selecionadores, contando a história inspiradamente, interpretando a história desde o ponto de vista profético. Assim foi escrita a Bíblia. Os profetas posteriores é a coleção de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, aqueles menores, desde Oséias até Malaquias. Daniel, como além de ser profeta, era um homem público que vivia no reino da Babilônia e escreveu uma parte da sua profecia em Babilônia, outra parte em Pérsia. Então foi considerado como parte dos Ketuvim, dos escritos, mas era profeta. E Jesus falou que tínhamos que ler e entender o profeta Daniel. Então Jesus falou que os profetas, ou seja, estes livros, desde Josué, os chamados de históricos, esses falam também de Cristo. E na história de Samuel, que encontramos as profecias de Davi falando daquele justo, a tipologia está também nesses livros chamados de históricos. Mas o Espírito Santo na própria Bíblia não chama esses livros de históricos. O Espírito Santo na Bíblia e Jesus chamam esses livros de profetas.
desde Josué até Reis. Depois é continuado por Crônicas, por Esdras, por Neemias. Vem aqueles outros livros chamados de poéticos, como Jó, como Salmos, como Provérbios, como Eclesiastes, como Cântico dos Cânticos, como Lamentações, que são chamados de Ketubim ou agiógrafos. E esses livros eram escritos em rolos. Então o rolo dos Ketubins tinha salmos, e por isso era chamado de livro dos Salmos, mas incluía também Provérbios, incluía também Cântico dos Cânticos, incluía outros livros, mas o rolo era chamado pelo principal dos que estavam conteúdos dele. Se você não compreende isto, você vai chegar lá no Novo Testamento e vai se encontrar com Marcos no início do seu testemunho, que diz Marcos, porque assim diz o profeta Isaías, e faz a metade da cita de Isaías, e a outra metade faz de Malaquias. Mas sem fazer menção de Malaquias, faz só menção de Isaías. Porque se você tem a Bíblia assim, diz, mas como? Em Mateus se equivocou, porque aqui está citando Malaquias, mas está dizendo que é de Isaías. Não, o que acontece era que no rolo de Isaías estava também Malaquias. Esse rolo podia chamar o livro de Isaías, mas dentro de Isaías estava também Jeremias, e lá dentro Ezequiel, e lá dentro estava Malaquias. Então você podia citar Isaías e citar Malaquias, porque no tempo deles formavam parte do mesmo rolo. Me compreende? Se você não entender isso, você vai ficar um pouco mareado. Por isso, creio que o Espírito Santo me fez deter nisto agora. Porque o fundamento começa com Jesus ressuscitado, mostrando o que deles disse os livros de Moisés, os profetas, por isso toda esta explicação, e os salmos. Mas não são só os salmos. Quando Jesus fala os salmos, é a referência aos Ketubim, a terceira divisão da Bíblia hebraica, que inclui não somente salmos, sino também Provérbios, também Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e outros livros chamados de agiógrafos, Ketubim no hebraico. Torá, Neviim, Ketubim. Então agora sim voltemos lá a Coríntios, 1 Coríntios. A que hora vamos terminar aqui? A primeira parte. Não sei, você me concede então mais tempo? 1 Coríntios, capítulo 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo, essa é a pessoa do Messias, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por isso estamos lembrando, estas Escrituras aqui são a Torá, os Neviim e os Ketubim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos sagrados, dentre os quais o principal é chamado de Salmos, ou Tefilim, Salmos. Então, o fundamento é Cristo, sua pessoa e o significado da sua morte e depois sua ressurreição, segundo as Escrituras, segundo a lei. Aí estava toda a tipologia, toda a profecia, tudo o preparo, na lei, a primeira parte, nos profetas, que inclui tudo isto que falamos agora, na segunda parte, e os Ketubim, a terceira parte. O fundamento. Jesus ressuscitado, a primeira coisa que fez foi ensinar estas coisas, pegar a lei, mostrar o que ele dizia, pegar os profetas, mostrar o que dele diziam, mostrar os escritos dos Ketubim, mostrar o que dele diziam. Assim o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu o fundamento. E por isso, quando disse Pedro na sua segunda epístola, de que ele estava no Monte Santo, vindo a glória de Jesus, quando na transfiguração ele com Tiago, com João, viram ao Senhor em glória. Mas ele acrescenta, mas temos a palavra profética
mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos. Então a igreja tem que estar atento à palavra profética, ou seja, aos nevi. Isso que estamos falando aqui. Desde o começo, a igreja tem que ver a fundamentação de Cristo. Hoje, tem muitos livros falando de Cristo, mas falando bobeiras, não baseados na Torá, nos Nevi, nos Ketuvim, nos Evangelhos, nos Atos, nas Epístolas, nem no Apocalipse, sino baseados nos apócrifos, baseados nos gnósticos, baseados nos ofitas, seguidores do ofídio, da serpente. Evangelho de Judas Iscariote, tratando de justificar Judas, justificar o diabo, a culpa de tudo é de Deus. Essa é a moda de hoje. O inimigo sempre quer apresentar um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito, e por isso a fundamentação da igreja tem que estar no Cristo dos apóstolos, que é o Cristo da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Cristo segundo a lei, segundo os profetas, segundo os salmos. E o primeiro que os apóstolos faziam, e o primeiro que fez Jesus, quando ele ressuscitou, o primeiro que foi mostrar o que as Escrituras diziam dele. E os apóstolos, por meio das Escrituras, demonstravam aos judeus que Jesus era o Messias. Você acha que isso não é necessário hoje, que estamos no século XXI, de tradição cristã, entre aspas, mas se você quer ter bom fundamento, que possa resistir, você tem que ver a mão de Deus evidente na história, como toda a história foi organizada por Deus em função do seu Filho. Então você não vai estar confiando somente em algum sentimento bom que às vezes desaparece, às vezes volta, mas você sabe em que raízes você está, em que fundamento você está, na pessoa do Messias, na obra da cruz do Messias, segundo as Escrituras. E então, continua aí falando da sepultura e da ressurreição, e diz: e que foi sepultado, verso 4 de 1 Coríntios 15, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. De novo, se dá conta? Alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então você vê como a fundamentação do Evangelho está na pessoa de Cristo, na morte de Cristo segundo as Escrituras, sua sepultura, sua ressurreição e aparição segundo as Escrituras. Esse é o fundamento. Então, quando você vê o livro dos Atos, diz que os apóstolos, todos os dias, no templo e pelas casas, não cessavam de pregar, que é querigma profético, e ensinar, que é didaquê, que? Pregar e ensinar que? A Jesus Cristo. Todos os dias, no templo e pelas casas, não cessavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo. E ele disse: porque não, disse Paulo, não nos pregamos a nós mesmos, senão a Jesus Cristo como Senhor. E quando Paulo começa a escrever a carta aos Romanos, fala do Evangelho de Deus acerca do seu Filho, que foi da linhagem de Davi, segundo a carne, mas ressuscitado com poder, segundo o Espírito. Então aí está apresentando a pessoa do Messias, sua morte, sua carne, sua ressurreição, sua divindade. Isto são as raízes da igreja, que a igreja tem que ter bem arraigadas, para ficar firme e suportar, para que sua fé seja uma fé nos fatos de Deus, explicados pelo próprio Deus.
A fé que Ele nos dá é uma fé baseada no seu próprio testemunho, explicado por Ele mesmo. Nós estamos na palavra de Deus, evidente, profética, preparada de antemão, com muitos detalhes que ninguém poderia fabricar. Como você vai fabricar qual vai ser a sua mãe, em que cidade você vai nascer, em que época você vai nascer, de que família, de que tribo? Isso só podia ser fabricado por Deus. E isso foi a fabricação. Isso que fundamenta nossa fé na pessoa do Senhor, na hora, quando você começa a ouvir as doutrinas terríveis do anticristo, que falará palavras eloquentes contra o Altíssimo. Mas a igreja tem que permanecer nas palavras de Deus, na frente de muitas vozes de demônios. Muitas vozes você vai ouvir, mas a voz de Deus é a que está na palavra de Deus. Tudo tem que começar pelo fundamento. Vou terminar. Quando você vê em 4 coisas que a igreja primitiva perseverava desde o começo, a ordem delas é a seguinte: e perseveravam juntos e unânimes na doutrina dos apóstolos. É a primeira coisa. Na comunhão uns com os outros, no partimento do pão e nas orações. E essas 4 coisas se correspondem com a ordem da peregrinação estabelecida por Deus. Quando o povo vai avançar, quando o tabernáculo vai mudar de uma jornada para outra mais avançada, tem que pegar primeiro a arca, depois a mesa e o candeeiro e o altar de ouro. A arca se refere a Cristo, como propiciatório, a obra de Cristo expiatória. O primeiro que os apóstolos falavam era de Cristo e sua obra. Por isso, no lugar santíssimo, no lugar de preeminência, estava a arca com o propiciatório, ouro, madeira, propiciatório, a pessoa de Cristo, sua divindade, sua humanidade e a essência do Evangelho, a obra feita por Ele na cruz. E então na ressurreição, porque a ressurreição é a cobertura de ouro de aquilo que era de madeira. O Cristo que se fez homem foi revestido de glória e majestade na ressurreição, demonstrando sua divindade. Então, tudo relativo ao Messias, a sua pessoa, na divindade, na humanidade, na sua história, na sua morte, na sua ressurreição, ascensão, intercessão, governo, retorno. Tudo isso são as bases fundamentais nos quais a igreja tem que estar alicerçada. Por essa a primeira coisa que a igreja primitiva na qual ela perseverava era a doutrina dos apóstolos. E de que falavam os apóstolos? Todos os dias, no templo, pelas casas, não cessavam de pregar e ensinar. Querima e didaquê a Jesus Cristo, Evangelho acerca do seu Filho, na sua divindade, na sua humanidade, naquele Cristo histórico, objetivo, que vira subjetivo também pelo Espírito na experiência da igreja, mas a experiência da igreja só tem fundamento no Cristo histórico, profético, o Cristo objetivo. Esse Cristo objetivo é o Cristo da nossa experiência, o Cristo da Trindade, o Cristo do planejamento, o Cristo da criação, o Cristo da tipologia, da revelação, do preparo, o Cristo da encarnação, o Cristo da vida humana perfeita, o Cristo da crucifixão, o Cristo da viagem à ultratumba, pelo Hades, pelo Tártaro, pelo paraíso, o Cristo da ressurreição, o Cristo da ascensão, o Cristo da intercessão, é o Cristo da regeneração, é o Cristo da renovação, é o Cristo da transformação, é o Cristo da configuração a Cristo, é o Cristo da edificação do corpo. Nasceu o mesmo Cristo.
é o Cristo da eternidade futura, o Cristo do reino e da nova Jerusalém. Mas temos que ver a Cristo desde a eternidade à eternidade. Cristo a pessoa e Cristo a obra, a cruz, segundo as Escrituras, a ressurreição. Esse é o centro, o mais importante, esse é o fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ele ressuscitou e mostrou nas Escrituras o que dele diziam na lei, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito, e assim foi necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos no terceiro dia e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados, começando desde Jerusalém. E isso tem que ter continuidade em Tapejara, no Paraná, no Brasil, na América do Sul, em toda a terra. Não somos outra igreja, senão a mesma. Não pregamos outro evangelho, senão o mesmo. O mesmo Jesus, o mesmo evangelho, o mesmo Espírito. Então, por esta ocasião, esta introdução, vamos parar aqui. À noite continuamos, se Deus nos permitir. Vamos dar graças a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade para dar esta pequena olhada introdutória, mas necessária. Rogamos que Teu Santo Espírito estabeleça esse testemunho firme em nossos corações, nos corações da Tua Igreja, para que ela saiba em quem há creído. Rogamos que Tua palavra seja confirmada aos Teus servos, o que for do próprio Senhor permaneça, o que for somente nosso seja tirado e os irmãos sejam liberados e estabelecidos só no próprio Senhor, no seu Espírito e na sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. A paz do Senhor seja convosco.